Vamos lá, agora sim, próximo jogo. Falaremos agora do jogo que vai ser o Sunday Night Football da rodada. O jogo entre San Francisco 49ers e Denver Broncos. Esse é claro que eu vou começar com o Luiz aqui para falar dos Broncos, porque, bom, os Broncos que estão bastante preocupantes, né, nesses dois primeiros jogos. Nos dois jogos eles fizeram 16 pontos. Só que eles enfrentaram um time que fez 17, no outro fez 9, então ganharam um deles. Mas principalmente esse último jogo em casa, tal, já gerou um pouco mais de preocupação. Até a torcida entrou num clima de zoeira, de ficar ajudando o Russell Wilson aí com a contagem, porque tá dando muito problema também de concentração, parece, em relação ao tempo de cada jogada. E principalmente, né, uma pressão que já está indo um pouco para o técnico, né, que é técnico novato, Nathaniel Hackett, que no primeiro jogo foi muito criticado e nesse jogo novamente teve algumas decisões questionáveis. E aí, Luiz, o Denver Broncos agora enfrenta, mais uma vez em casa, o San Francisco 49ers sem o Trey Lance, fora da temporada, infelizmente, com uma lesão no tornozelo. Mas, por sorte, né? Eu não sei se o planejamento foi feito pensando que algo pudesse acontecer. Por sorte, eles ainda têm o Jimmy Garoppolo lá, que com certeza. Para azar dos Broncos. Certamente era o melhor backup da NFL disponível em qualquer time, e estava lá o titular até outro dia. Críticas à parte que possam ser feitas, com certeza não tinha ninguém melhor para entrar no time com a lesão do Trey Lance. E talvez alguns até discutem se não era melhor mesmo o Garoppolo ser o titular esse ano ainda. Enfim, então você está esperando esse duelo Garoppolo e Russell Wilson, Broncos e Niners, Luiz? Eu vou ser bem sincero, quando eu vi o schedule e vi o San Francisco 49ers na semana 3, eu tinha marcado uma vitória, porque eu não esperava o San Francisco com o Trey Lance estar desenvolvido para vencer fora de casa um time como o Denver Broncos. Com o Jimmy Garoppolo jogando, já me preocupa um pouco mais. Eu acho que tem a capacidade de desenvolver o ataque do Shanahan, e aí um time do Denver que não é ruim, tanto que a derrota para o Seattle foi com um grande jogo do Russell Wilson, que passou para mais de 300 jardas. A defesa bem sólida, na expectativa se o Patrick Surtain vai poder jogar ou não, parece que sim, né? Mas o Surtain fez um ótimo trabalho contra o Metcalf na primeira semana, limitando ele a 34 jardas, e enquanto jogou contra o Houston, o Brandon Cooks também estava um pouco sumido. O Surtain tem sido muito importante. Eu acho que ele seria muito importante também para marcar o Deebo Samuel nesse jogo. E aí, com o Garoppolo, o ataque de São Francisco desenvolve muito melhor. E aí fica a Denver a questão se a defesa provavelmente vai limitar São Francisco a poucos pontos. Não vejo o São Francisco, por exemplo, passando o carro por cima de Denver. Mas fica na questão se o Hackett vai conseguir se acertar. Ele estava completamente perdido no segundo jogo. Eu acho que ele estava muito preocupado em responder ao erro da primeira semana, né, as chamadas de red zone e o chute de 64 jardas que não fez nenhum sentido. E aí ele estava muito preocupado e não conseguia tomar decisões básicas se ele chutava um field goal ou ia para uma quarta descida, que acabou gerando um delay game que virou uma falta que tirou o time da zona de field goal. Então, a maior adaptação precisa vir da parte dos treinadores de Denver. A defesa está sendo bem treinada, a defesa tem segurado, as contratações têm dado certo, o Randy Gregory tem feito bons jogos, o Quan Williams fez bons jogos também, o DJ Jones tem sido excelente parando a corrida, né, principalmente nesse último jogo, ele foi muito bem. Fica a Denver como que ele vai desenvolver o ataque. Denver tem time para vencer São Francisco, ainda mais o jogo sendo em Denver, né? É um fator muito bom para Denver. Se vai ou não é outros 500. O Jimmy Garoppolo, nessa última semana, venceu um time que das últimas 20 vezes ele tinha perdido 17, e agora vai jogar contra um QB que das últimas 20 vezes que encontrou esse QB perdeu 17. Então, vamos ver como vai ser esse jogo. Eu acho que com o Garoppolo
São Francisco tem bem mais chance de vencer esse jogo. Vocês também acham, Marcelo e Lucas, que é melhor com o Garoppolo do que com o Trey Lance? Aí já é mais embaixo o buraco, né? Mas acho que com o Garoppolo o time também faz o suficiente, né? Acho que nesse momento pensar nisso. É um bom quarterback, é um cara que tem uma certa criatividade. Eu ontem no NFL Show lá na Rede TV, olhando os melhores momentos, ele conseguiu fazer um passe meio de lado, né? Com a bola meia altura, assim, para a endzone. Ele tem umas jogadas que ele tira da cartola, é um cara que tem um talento, né? Ele pode não ser consistente, aí é uma outra discussão, mas ele tem um talento. E para esse jogo contra uma defesa que é boa, né? Como o Luiz disse bem, precisa de um cara que de vez em quando tire alguma coisa da cartola. Acho que vence, o São Francisco vence sem ser muito machucado, acho eu, mas passar o carro também acho que não. Quanto ao Garoppolo, é o que tem, muito time gostaria de ter um reserva como ele, né? Então, aproveite. Engraçado é que como caiu essa situação envolvendo Jimmy G e Trey Lance, né? O Garoppolo tinha mais um ano de contrato, não conseguiu ser trocado por conta da lesão, reestruturou o contrato dele para permanecer em São Francisco, e o Trey Lance, que já vinha com o futuro da franquia, tem essa lesão fora da temporada, basicamente, e o Garoppolo estava lá. Lembrando que o Jimmy G já chegou no Super Bowl. Claro que não vou dizer que foram méritos dele. Tem gente que diz que apesar dele chegou, né? Exatamente. Tanto que foi comprovado. Acho que é maldade isso. O apesar dele é maldade. O jogo contra os Chiefs mostrou que ele não era um quarterback decisivo. Esse é um ponto. Não um quarterback que você vai precisar dele e ele vai decidir o jogo para você. Mas ele é um bom quarterback. Mas eu acredito que essa defesa dos Broncos ela tem uma linha de evolução boa. Acho que vai ser um jogo, sim, complicado para esse ataque de São Francisco. Por mais que tenham boas peças, por mais que o Jimmy G conseguiu até fazer um touchdown terrestre contra os Seahawks, mas também passa pela questão dos Seahawks terem problemas na defesa. Isso afeta de diversas formas. E os Broncos passam muito pela questão do Hackett parar de errar um pouco, né? Acho que o Luiz, melhor que todo mundo, sabe disso. As decisões erradas que ele fez no primeiro jogo, que ele fez na segunda semana, ele estava totalmente perdido em campo. O McManus foi o principal pontuador do time com 10 pontos. Dos 16 pontos dos Broncos na partida, o McManus fez 10. A lesão de Jerry Jeudy atrapalhou o desenvolvimento do ataque também. O Jeudy ter saído com problema no ombro. Botou tudo nas costas do Sutton por um bom tempo. E o Wilson, ele tá nessa questão de tá num time novo ainda, todo um ataque desenvolvido novo para ele conhecer. Não podemos esperar que o Wilson seja aquele jogador que foi em 2 Super Bowls. Ele é um excelente quarterback, um grande quarterback, mas é uma experiência nova. O Peyton Manning, quando chegou nos Broncos, teve uma temporada que, tipo, ele se esquecer. Você para pensar, o Peyton Manning... Os primeiros 6 jogos foram péssimos. 2 vitórias e 4 derrotas. Exatamente. Depois ele ganhou tudo e foi aos playoffs, mas foi exatamente uma adaptação não tão fácil. Eu esperava uma adaptação mais fácil, né, nessa situação, porque tem os seus jogadores, tem a linha ofensiva é muito melhor do que o Peyton Manning teve nos 4 anos de Denver, e a defesa é melhor do que os primeiros 2 anos de Peyton Manning em Denver. Peyton Manning só foi ter uma defesa mesmo depois da derrota do Super Bowl para Seattle. E aí o Denver montou uma defesa e o Peyton Manning, que começou a cair, acabou sendo carregado para aquele Super Bowl 50. Eu achava que a adaptação seria mais fácil dessa vez. O Hackett tem que se encontrar. Tem que ser mais incisivo nas suas decisões, tem que ser mais inteligente no seu game plan. Né? Ele, por exemplo, ele teve 2 posses na red zone nesse jogo contra o Houston, e claramente pensando no que aconteceu contra Seattle, que foram os 2 fumbles, ele só chamou passos. Isso não pode acontecer. Principalmente uma desses drives foi uma que o Sutton tinha sido anotado um touchdown, na revisão o touchdown foi retirado, e aí ele foi para a mesma jogada. Exatamente a mesma jogada, mesmo posicionamento. Ele fez a mesma coisa. A mesma coisa. Tipo, todo mundo no estádio viu o que ia acontecer, e obviamente a jogada deu errado.
Então, o Hackett tem que ser mais inteligente. É muito difícil a gente prever se ele vai ser ou não mais inteligente. Eu acho que distribui a bola também. Ele tem 2 grandes running backs. Ele tem o Javonte Williams e o Melvin Gordon. Um teve 15 toques na bola, outro 10. Cara, você já não tem um dos seus principais wide receivers em campo. Aproveita seu jogo corrido. Desenvolve melhor isso. Eu acho que tá sendo um problema isso também. Para mim, eu tirava todos os toques do Gordon, dava tudo na mão do Javonte Williams, que ele é o melhor running back e o Javonte Williams contra o Seattle estava com 9 jardas por carregada, sabe? O Hackett tem que saber melhor o que fazer. E aí, do outro lado, ele vai ter um Shanahan que sabe muito bem o que ele vai fazer no ataque, né? Então, é óbvio, a defesa de São Francisco talvez sofra mais, né? O São Francisco, curiosamente, perdeu 2 grandes jogadores da defesa do ano passado para Denver, o DJ Jones e o Cam Williams. Então, a defesa talvez não se encontre do jeito que a defesa, por exemplo, de Seattle se encontrou, porque a secundária de Seattle fez um bom jogo, o Tariq Woolen fez um bom jogo. Será que essa defesa de São Francisco vai se encontrar? Não sei. Não tenho tanta certeza. Mas o ataque, a não ser que a defesa dos Broncos realmente pare o ataque, o jogo fica bem complicado para Denver, se tem que depender da sua defesa e não do seu ataque.